Portugal e a sua gente. Apoio Grupo Mendes, sempre construindo histórias. O Cantinho de Portugal, o melhor restaurante português do litoral. Hipercap Brasil. Olá, amigos e amigas da comunidade luz brasileira, tudo bem? Tem início mais uma edição do programa Portugal Só Gente. Gostaria inicialmente de agradecer o carinho da vossa audiência. Nessa edição, vamos ver um evento realizado no Salão Camoniano do Centro Cultural Português Santos, que celebrou a memória de José Bonifácio, o patriarca da independência. Por ora, eu quero dizer por que esse instituto foi fundado. Esse instituto foi fundado não é para criar mais um órgão, uma instituição particular. Esse instituto foi criado para dar oportunidade aos nossos pesquisadores, tanto de Santos ou de quaisquer outros locais deste país, que a nossa intenção é firmar convênios, como hoje nós vamos firmar convênio com a Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e também com a Unisanta. A Unisanta já é nossa parceira ao longo de todo esse tempo, mas queremos firmar também convênios com outras universidades. Universidade de Coimbra, Universidade de Bordeaux, na França, e também outras universidades federais. Por exemplo, a Universidade Federal Fluminense, que também está aqui o professor Wolf, que veio de lá, que ele vai nos ajudar a articular e estabelecer esse convênio. E com a Universidade também Federal do Paraná. Né? Nós estamos com essa tratativa. Por que isso? Porque através desses pesquisadores, o pessoal dessas universidades, tendo projetos concretos, nós vamos garimpar how to make this kind of thing. Significa dizer, como trazer inovação tecnológica para a nossa cidade. Esse é o nosso objetivo. Nós não queremos um órgão público ou um órgão que seja cabide de emprego. É um órgão que vai agilizar as pesquisas comandadas pelos professores dessas universidades e ao pleito da sociedade da nossa cidade e da nossa Baixada Santista. Nós queremos colocar, sobretudo, a pesquisa, o desenvolvimento e a engenharia, pensar essa cidade, essa região para os próximos 30, 50 anos. Eu entendo assim que somente dessa forma a nossa cidade, a nossa região vai crescer. Então, sejam bem-vindos e vamos ao longo da noite curtir essa solenidade cívica. Muito obrigado. Né? Por exemplo, estudar a macrodrenagem de Santos, da ilha de São Vicente. Né? Isso requer muita pesquisa, muita expertise. Então, talvez a gente possa ter uma dessas universidades a entabular, estudar, fazer, pesquisar sobre isso aí. E qual é a nossa função do Instituto? É buscar recursos, não é? As diversas fontes de financiamento da FINEP, do BNDES, esses órgãos de fomento internacional. Esse é o nosso objetivo. Nós queremos dar a um caráter à nossa cidade mais embasamento, principalmente em nível de engenharia. É o que nós queremos. E o fato do lançamento aqui do Instituto ser realizado no Centro Cultural Português de Santos se reveste de uma importância ímpar, visto que José Bonifácio, né, é uma figura importante não só para a história do Brasil, como também de Portugal. Sim, porque aqui é a nossa casa, né? Todos nós temos ascendência lusitana, não é? E aqui nós somos bem acolhidos e aqui nós queremos que todos aqueles interessados em estudar os problemas do Brasil, estudar as nossas relações, a gente precisa sempre voltar à história, a conhecer a história, né, desse país. E a fortiori, você tem sempre que esbarrar em Portugal, porque tudo que nós somos hoje, a nossa cultura, nosso way of life, nossa maneira de ser, é tudo lusitana, não é? Inclusive a nossa língua, nossa querida língua portuguesa. Então, por isso que a gente escolhe aqui, a nossa casa aqui, como se fosse minha casa, não é? Então, por isso que nós fazemos todas as nossas homenagens aqui e certamente nós faremos aqui várias palestras com várias autoridades do Brasil, com certeza. José Bonifácio de Andrade e Silva, ele é um homem que deve ser sempre reverenciado e essa iniciativa aqui da cidade de Santos de criar um instituto de pesquisa levando o nome dele, ele vai enaltecer ainda mais o que ele foi, é e continuará sendo para a nossa cidade e para o Brasil. Então, um grande orgulho, né, ter recebido o convite do José Geraldo, desse engenheiro que faz tanto pela cidade, para ser vice-presidente do instituto tão importante que vai
fomentar a história, vai fomentar a pesquisa e fazer com que cada vez mais a gente lute por uma cidade, por uma região melhor, né, junto ao poder público, à Prefeitura de Santos, né, que sempre muito parceira, sempre muito atenciosa. Aqui, nossa vice-prefeita Audrey Cleis, representando o prefeito Rogério Santos, sempre muito atuantes, né, e do nosso lado para todas as causas. Então, em nome da nossa vice-prefeita, eu saúdo todos aqui da mesa e todos os amigos que estão aqui. E a gente conta muito com a ajuda, com a colaboração de todos, para que cada vez mais a gente luta e desenvolva por diversas pautas aqui da nossa cidade e também pela história de José Bonifácio de Andrade e Silva. Mais uma vez estar nesta casa e olhar para essa plateia lotada de amigos e pessoas tão importantes na construção da nossa cidade, da nossa sociedade. Em nome do nosso querido José Geraldo, nosso amigo Arlindo, cumprimento todas as autoridades aqui presentes, mas em especial em nome da doutora Rayane e em nome da doutora Silvia, cumprimento todas as pessoas, todos os nossos professores, uma semana tão especial para todos nós, que comemoramos ontem, no dia 15 de outubro, o Dia do Professor. E nada melhor é esse gesto que a sociedade deve fazer e deixar todos os dias àqueles que transformam o dia a dia da nossa sociedade, constroem a nossa sociedade. Nada melhor do que ter escolhido essa semana, querido José Geraldo, para instalarmos e para realizarmos esta parceria tão essencial para as nossas vidas do Instituto de Pesquisas Sociais José Bonifácio. Este homem que liderou, fomentou a educação no nosso país, com a criação de mais escolas, porque era esse o propósito que José Bonifácio perseguia, escolas, principalmente em territórios mais afastados, para que pudéssemos alcançar a todos, para que a gente tivesse a alfabetização na idade certa. E olha quanto tempo já se passou e ainda percorremos esse objetivo, professora Vilma Terezinha. A persistência, a insistência, o acreditar, o seu espírito transborda a educação. E nós estamos aqui porque aprendemos bem essa lição. E esta semana, professora, ela não vai mais sair das nossas vidas. E quando o cerimonialista abre esta noite dizendo, não esqueçam mais desta sigla, IPSJB. José Geraldo, deve ser o nosso refrão, todos os dias, porque já estamos, Leonardo, praticando todos os dias esta missão. Querido Fábio Ferraz, nosso secretário de governo aqui presente, nosso querido líder de governo, Cacá Teixeira, aqui presente também, acompanham todos os passos e a transformação que nós estamos fazendo por meio da educação. Fomentar a nossa história, falar de José Bonifácio é falar permanentemente das nossas vidas, da nossa criação, das nossas raízes. E quando você tem a história aliada a um instituto e a uma universidade, você permite ainda mais que os nossos estudiosos, pesquisadores, possam ampliar o seu campo de estudo, fazendo com que isso reverbere na educação. Olha, inicia-se mais uma forma de celebrarmos e de mantermos a memória e todos os ensinamentos do nosso grande patriarca José Bonifácio. O Instituto de Políticas Sociais José Bonifácio, aqui fundado na Casa de Portugal de Santos, sem dúvida nenhuma, trará mais uma enorme contribuição com a liderança do presidente José Geraldo e todo o time que foi empossado na data de hoje, para a memória e, sobretudo,
os ensinamentos do nosso grande patriarca. Então, dizer aqui, primeiro os votos de congratulação pela diretoria aqui empossada e também votos realmente de otimismo, perseverança, para que a gente possa fazer que o José Bonifácio tenha sempre a sua memória perenizada para todos os brasileiros e cidadãos do mundo. Infelizmente, estamos um pouco aquém, um pouco carentes de cultura neste país. Muito se fala, concordo plenamente, nós temos um problema sério na educação. Porém, eu vou um pouquinho mais adiante. Eu digo que educação não é apenas um assunto de escola. Educação é um problema também de escola, de família, de princípios e de valores e de instrução. Portanto, nós temos que ter um tripé: sociedade, família e escola. A escola tem o dever principal de dar a instrução, complementando a educação que vem da sociedade no seio da família. Eu sempre digo que instrução tem a ver com conhecimento, educação tem a ver com comportamento, e nós precisamos fortificar o comportamento, o bom comportamento da sociedade brasileira, incutindo essas ideias que vêm desde o passado. E aí entra a história. A história é aquilo que mostra o que aconteceu no passado, porque conhecendo o passado a gente entende o futuro, mas principalmente entende o presente e constrói o futuro. É uma importância enorme. Cultura é um artigo que faz falta no nosso país, nos nossos países, é elemento vital para o progresso da humanidade. E estudar a história, a gente relevar os nossos antepassados, citar os grandes fatos, é uma coisa muito importante para agradecer ao que os nossos antepassados fizeram, ressaltar e principalmente dar exemplo aos mais jovens para a construção da grandeza de um país. José Bonifácio é uma figura importantíssima na história brasileira, nas ligações tanto com Portugal como com o Brasil, e o nosso país deve muito a ele. E uma iniciativa como essa, de honrar, de elevar, de pesquisar, principalmente transmitir às novas gerações os feitos grandiosos, é uma iniciativa inestimável. Tem todo o nosso apoio e a gente tem que enaltecer, engrandecer e aplaudir uma iniciativa como essa. Pessoal, esta foi a primeira parte do programa que mostra como foi o evento realizado no Salão Camoniano do Centro Cultural Português de Santos para celebrar a memória de José Bonifácio, o patriarca da independência. Já já voltamos para assistir a segunda parte. Até já! Prepare-se para um dia inesquecível de cultura e sabor. A Festa do Imigrante da Casa da Madeira de Santos está de volta. 16 de novembro, a partir das 13 horas, no Centro Cultural Português. As melhores atrações gastronômicas. Venha saborear a nossa famosa costela no bafo e aquele torresmo crocante. Festa do Imigrante. Tradição, sabor e alegria para toda a família. Garanta seu ingresso agora mesmo pelo WhatsApp 32346-183. Imagina você poder comer a melhor comida portuguesa sem ter de viajar. Aqui, pertinho da sua casa, você tem uma excelente opção, o Cantinho de Portugal. Venha nos conhecer a nossa gastronomia. Venha visitar o Centro Cultural Português de Santos, localizado na Rua Amador Bueno, 188, no centro de Santos. Faça uma pequena viagem no tempo, conhecendo um pouco da história de Portugal. Apoie! Vem aí a festa de Halloween do Centro Cultural Português de Santos. Vai ser no sábado, dia 1º de novembro, a partir das 8 da noite, na Rua Amador Bueno 188, no centro de Santos. Prepare sua fantasia ou venha de preto e aproveite uma noite incrível com a Banda di Casette e a tradicional Noite da Pizza, com sabores salgados e doces irresistíveis. Não perca! Festa de Halloween do Centro Cultural Português de Santos, sábado, dia 1º de novembro. Informações pelo telefone 13 3219 3079 ou WhatsApp 13 99171 6643. Venha curtir com a gente. Apoio Portal TV Portuguesa. Colégio Lamec, referência no ensino infantil e fundamental há mais de 30 anos em Santos. Voltamos
para assistir a segunda parte do programa, que mostra como foi o evento realizado no Salão Camoniano do Centro Cultural Português de Santos para celebrar a memória de José Bonifácio, o patriarca da independência. A importância é muito grande, né? É a união de forças, de pessoas técnicas, né? Que conhecem bem a cidade, né? Que pensam em fazer o bem para a cidade, trazer benefícios, projetos, né? Para estudo, para desenvolvimento e outras coisas mais. E as pessoas envolvidas, né, são da melhor qualidade. Fico muito contente, né, dessa iniciativa aí. O Zé Geraldo, que foi muito amigo do meu pai, na época da COSIPA, da CODESP, implantaram várias coisas, né? Então a gente vê que está em boas mãos e o pessoal tem se unindo para fazer o bem, né? Dando de si para ajudar. Eu creio que seja uma grande oportunidade, né, para a cidade de Santos, para a área cultural, tá? Continuar, né, esse culto à memória, né, do grande homem que foi José Bonifácio. O Instituto vai dar esse suporte que ele precisa, que a cidade precisa, para continuar cultuando a memória do José Bonifácio. Bem, para mim é uma alegria estar novamente aqui nesse evento. Eu tive a oportunidade de estar em um evento anterior, recebi aqui também uma medalha nessa casa. E para nós, da Universidade Federal de São Paulo, essa parceria que tem sido intensificada, ela é de grande valor, né? A nossa universidade, ela tem aqui duas unidades, né? O Instituto do Mar e o Instituto Saúde e Sociedade. O professor Odair, que lidera as atividades e que coloca, né, todo o conhecimento científico, toda a produção acadêmica que é realizada na nossa universidade a serviço da sociedade da Baixada Santista, tanto da cidade de Santos, como também da região metropolitana, que é formada aí pelos 9 municípios, né, colocando todo o nosso conhecimento à disposição. E a Prefeitura tem sido uma parceira inestimável, né, em muitas horas, em vários projetos, fazendo com que muita coisa que a gente deseja realizar se concretize. Então, deixo aqui minha gratidão e meu reconhecimento pelo trabalho conjunto aí com a Prefeitura de Santos, como também com o propósito que foi apresentado para nós a partir da criação do Instituto José Bonifácio. A universidade, ela tem um papel, né, de produzir conhecimento, desenvolver esse conhecimento a partir, né, de elementos que constituem o saber científico. Então, o objetivo do protocolo é fazer com que a universidade possa contribuir com os mesmos propósitos do centro, né, de pesquisa, de análise, José Bonifácio. Então, entendemos que esse protocolo, ele nos coloca numa relação de contribuição, de trabalho conjunto, tendo, né, os mesmos objetivos no sentido de produzir conhecimento e fazer com que esse conhecimento contribua, né, com o processo histórico e também social aqui da cidade de Santos e região. A Universidade Federal de São Paulo já tem uma parceria, né, já tem contribuído aqui com o Centro Cultural Português, no sentido de fazer com que aquilo que a gente produz, né, de conhecimento científico e histórico, possa fortalecer, né, a identidade, como também o propósito do próprio centro, né, que é cultuar, né, o propósito tanto da história, né, de Portugal com o Brasil, como também do próprio José Bonifácio e também pensando aí no papel que ele teve na própria Constituição do nosso país, né, como um país soberano, livre e baseado aí nos princípios constitucionais. E todos que quiserem aqui colaborar, difundir o que existe de melhor, para termos os nossos jovens, como queria José Bonifácio, para que eles não saíssem daqui, da nossa baixada, do nosso mundo, mas aqui pudesse plantar a beleza do seu coração, no pluralismo, no amor à terra, difundindo, sim, a pesquisa, os estudos, isso não resta dúvida, mas o que eu acredito como o mais importante, a postura de José Bonifácio, ético, incorrompível, aonde quer que se encontrasse. Vida longa a esse instituto, vida longa a todos que estão aqui, que quando passarmos por aquele portal, lembremos disto, José Bonifácio há de viver, hoje sempre, na nossa mente, mais que isso, nos nossos corações. Isso porque já há algum tempo eles acalentam essa ideia da formação desse instituto. A Unisanta
também a cátedra que queremos criar, a Cátedra José Bonifácio, com certeza servirá para que as novas gerações possam incutir, conhecer e ainda mais, sob a liderança e inspiração de José Bonifácio, levar avante todo o seu legado, né? Também ao meu lado, professor João Inácio, que é um estudioso de José Bonifácio, e a gente pretende, com certeza, também contribuir, né? Para que isso cada vez mais floresça. Estamos hoje nesse belo monumento, eu diria, né? A nossa cidade. Nada mais do que justo congratular-nos também com todos que serão homenageados. Eu acho que uma grande honra para nós, para a nossa família, e eu dedico essa homenagem primeiro ao meu pai, que aniversaria hoje, né? E meu pai descendente de portugueses, de espanhóis, então nós sabemos o que isso significa para a nossa família, para o Santa Cecília, esse grande legado. E eu dedico a toda a comunidade do Santa Cecília pelo esforço da pesquisa, do ensino e da extensão à comunidade. A todos. Eu sou Ana Paula, sou jornalista, sou gestora de projetos culturais, mas hoje eu prefiro ser conhecida como assistente de comunicação do poeta com deficiência Ricardo Avelino. Há 2 anos eu conheço o Ricardo, vim acompanhando a trajetória dele, uma jornada de sonhos, de necessidades, de muito desbravamento de caminhos. E minha vida mudou e eu trouxe para mim a causa da inclusão das pessoas com deficiência. Agradeço imensamente o Zé Geraldo, que tem me acompanhado desde que eu conheci essa trajetória e tem sido um parceiro, um apoio fundamental. Agradeço ao Guto, porque teve uma sacada, o presidente da Academia de Letras e Arte de Praia Grande, teve uma sacada genial e homenageou o Ricardo como embaixador social da LAPG. E isso traz reconhecimento ao talento de pessoas com deficiência, que mais iniciativas como essa possam acontecer. Eu, como jornalista, gosto de falar, mas eu trouxe escrito uma breve mensagem a respeito dessa questão da inclusão, que eu quero deixar com todos os senhores e senhoras. Hoje convido vocês a refletirem sobre um tema que não pode mais ser adiado: a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. A inclusão não pode ser apenas um discurso bonito em campanhas e relatórios. Como nos lembra Paulo Freire, é preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Essa frase nos convoca à coerência, à ação concreta. Temos exemplos vivos de superação e potência, como o poeta Ricardo Avelino, que, apesar da grave deficiência, tem rompido a bolha de invisibilidade. Ele acredita no seu valor e, o mais importante, não impõe barreiras dentro de si. Que esse exemplo nos inspire a derrubar também as barreiras externas, físicas, atitudinais e institucionais, que ainda limitam tantas trajetórias. A inclusão começa com uma decisão, a de enxergar talentos onde antes se via apenas limitações. Vamos sair da teoria, vamos praticar a inclusão com coragem, com compromisso e com humanidade. Muito obrigada a todos. Eu entendo que todo evento que procura resgatar memórias de personagens tão célebres quanto José Bonifácio são muito válidos. A sociedade precisa resgatar esse histórico e valorizar tudo que é decorrente da luta dessas pessoas que fizeram parte grandemente da nossa história, da história brasileira. Eu sou assessora de comunicação do Ricardo Avelino. Ricardo é um poeta com deficiência que lançou um livro recentemente, em junho. Este livro, que é Coração de um Poeta, é a 2ª edição, tem um prefácio, inclusive, de Flávio Viegas Moreira. O Ricardo é um poeta mineiro, mas radicado aqui em Santos há 5 anos. E, apesar de toda a deficiência dele, que é proveniente de uma encefalite viral aos 2 anos de idade, ele, com o uso de tecnologias assistivas, ele consegue escrever esse livro, digitar este livro, todos os poemas dele, com piscar de olhos, usando o mouse ocular.
E o Ricardo vem rompendo a bolha da invisibilidade das pessoas com deficiência, né? Ele hoje foi consagrado um embaixador social pela Academia de Letras e Artes de Praia Grande e recentemente teve a oportunidade de ser acolhido pelo Grupo Yaman como um funcionário do Grupo Yaman. Então, tudo isso é muito significativo para quem vem de um grupo, uma minoria que é realmente visibilidade e busca a inclusão na sociedade. É bom seguir o Ricardo Avelino nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, Ricardo Avelino Poeta, e lá encontra-se todo o telefone de contato, a forma de comprar, adquirir o livro, e este livro também, a venda deste livro, os recursos são direcionados a um projeto que ele tem de impacto social, que é adquirir um carro com acessibilidade próprio para cadeirantes, e este carro servirá de um Uber acessível para outras pessoas com deficiência. Hoje esse tipo de transporte é raro em Santos e muito caro. E o que ele pretende é, ao mesmo tempo, poder facilitar a sua vida, romper barreiras de mobilidade, mas também oferecer acessibilidade àquelas famílias que mais precisam. Bem, daremos agora início ao anúncio dos homenageados desta noite. Serão homenageados personalidades que, cada um a seu modo, contribuíram para a engenharia, a arquitetura, a gestão pública e o desenvolvimento da cidade de Santos. É de vital importância e nós nos sentimos orgulhosos deste evento ser realizado aqui no Centro Cultural, que é a nossa joia aqui da cidade. Um salão magnífico, né, que nós temos, modéstia à parte, é um dos salões mais bonitos que nós temos aqui na cidade de Santos e nas cidades circunvizinhas. É natural que seja o José Bonifácio, sendo um santista e que é muito querido pela nossa sociedade santista, que seja feito nesta casa, que afinal de contas era um brasileiro português, né, que se dedicou bastante às causas e que hoje está, o Instituto de Pesquisas José Bonifácio está homenageando pessoas que de um modo ou de outro se envolveram em atos beneficentes e atos importantes. E, portanto, para mim foi uma grande surpresa também ter recebido, porque eu nem fiquei sabendo isso na sexta-feira passada, né? Que eu ia ser homenageado e me sinto muito orgulhoso, assim como a minha diretoria, que essa homenagem não é para mim, é para a minha diretoria, para o GAP, para todos os elementos que compõem o Centro Cultural Português. Eu fico muito agradecido. José Bonifácio, na verdade, é um grande exemplo para a nossa sociedade. Essa sociedade de hoje, muito conflituosa, né, ela precisa de exemplos exatamente para poder se acalmar, criar esse clima de irmandade que nós estamos criando aqui hoje e de fraternidade. Então, José Bonifácio, mesmo lá na época do Império, ele nos inspira, e essa inspiração a gente está vendo hoje com uma plateia lotada, com uma instituição respeitadíssima que se inicia a partir de hoje um trabalho lindo, cultural, educacional e histórico. É uma honra, no dia da fundação do Colégio Santa Cecília, 16 de outubro, hoje estamos comemorando 64 anos de existência, estar colaborando com esse instrumento. Que ele seja um veículo de promoção social, diversidade e pluralismo, que seja mais que isso, um veículo onde todos possam sermos iguais. É isso, pessoal. Essa foi mais uma edição do programa Portugal Só a Gente, que mostrou como foi o evento realizado no Salão Camoniano, no Centro Cultural Português de Santos, para celebrar a memória de José Bonifácio, o patriarca da independência. Continue assistindo nossos programas pelo site www.portaltvportuguesa.com.br e também pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Portal TV Portuguesa.
Portugal e a sua gente. Apoio Grupo Mendes, sempre construindo histórias. O Cantinho de Portugal, o melhor restaurante português do litoral. Hipercap Brasil.